morremos, com Ele também ressuscitamos e por meio dele viveremos eternamente. Nós te louvamos, ó Pai, e te engrandecemos pelo grande e maravilhoso dom de nosso Senhor Jesus Cristo, está vivo e caminhando com a tua igreja através do teu Santo Espírito. Te agradecemos pela sua presença em nosso meio através dos sacramentos. Te agradecemos pela certeza da nossa salvação, que só podemos ter porque Cristo está vivo. Há 2000 anos, o cristianismo vem pregando esta mensagem, repetindo as palavras daquelas mulheres, quando surpresas encontraram o túmulo de nosso Senhor vazio. Jesus ressuscitou, Ele não está aqui, Ele vive eternamente. E ao longo dos séculos, esta mensagem tem sido atestada, confirmada, por meio das inumeráveis vidas que foram salvas, libertas do domínio do pecado, transportadas para o teu reino. Só estamos aqui porque Cristo ressuscitou. A maior prova da ressurreição, de que Cristo está vivo, não é um túmulo vazio em Jerusalém, mas nós estarmos aqui. Os apóstolos que sofreram o martírio, defendendo esta fé, defendendo esta doutrina infalível para o cristianismo, fundamental para a nossa fé. Pois como disse o apóstolo Paulo, teu servo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. Estamos congregados na presença daquele que morreu, mas não está morto, que ressuscitou, que vive, que reina agora, para todo sempre. A ti, ó Pai, ao teu Filho, nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, nosso Consolador, seja a honra, a glória, o poder, o domínio, o louvor, agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Se fez ouvir.
Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciado. Alegre-se também a terra antiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno rei brilha e se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute, reboando de repente, o aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, verdadeiramente é digno e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós o novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para apagar o antigo decreto na cruz, todo o seu sangue derramou. Ó luz que esta manhã ilumina, o teu clarão faz desta noite o dia. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor. De que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor? Ó Deus, quão estupenda caridade, vemos do vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos pecadores perdoar. Ó pecado de Adão indesculpável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, o fogo novo, não perde ao dirigir-se o seu fulgor. Ser a virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa nesta noite toda fulgurar, misture sua luz à das estrelas, cintile para o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como o Filho que triunfou da morte e vence o mal. Deus, que a todos acende no seu brilho e um dia voltará de modo triunfal. Oremos. Ó Pai Celestial, que fizeste com que a aurora santa brilhasse com a glória da ressurreição do Senhor. Aviva em tua igreja o espírito de adoção, que nos é dado no batismo, a fim de que nós, sendo renovados tanto no corpo como na mente,
te adoremos com sinceridade e verdade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos e minhas irmãs. Hoje é um dia de fato glorioso para toda a cristandade, não apenas para nós cristãos protestantes, mas para toda a cristandade, todos os ramos da Igreja de Cristo que celebram, unidos na mesma fé, a gloriosa ressurreição do Senhor. Todos os momentos que nós vivenciamos aqui ao longo dessa semana, começando com o último domingo, domingo de Ramos, veio nos preparar para esta celebração, para esta grande festa. Na verdade, essa preparação com jejum e orações e meditações em sermões que apontam para a obra redentora de Cristo na cruz, começou um pouco antes que isso. Na quarta-feira de cinzas, quando a nossa igreja se vestiu de roxo, quando os objetos que decoram nosso altar foram guardados, quando a cruz foi coberta uma semana antes de Ramos, e nos preparamos em resignação para a Semana Santa, meditando nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo até a cruz e o seu corpo sendo depositado no sepulcro. Mas toda essa celebração, toda esta preparação nos trouxe para esta manhã, nos trouxe para este dia de hoje, para nos lembrar daquilo que nós professamos como dogma de fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo em breve voltará. Por muitos anos, a humanidade esperou seu herói entrar no mundo. Deus conduziu seu povo por todos esses anos, multiplicando-os em número, edificando-os para que fossem uma nação chamada Israel. Libertou-os da escravidão do Egito, conduziu-os à terra prometida, uma terra frutífera e verdejante, a terra que emana leite e mel. Em sua terra foram castigados por Deus quando desobedeceram e receberam de Deus também misericórdia quando se arrependeram. Leia o Antigo Testamento e veja como Deus fez isso diversas vezes, ensinando, disciplinando e sempre amando o seu povo. Ele fez isso ao instruir sacerdotes, quando instituiu o ministério sacerdotal e instruiu os sacerdotes para que fossem intercessores de seu povo, uma ponte entre o santo Deus e o seu povo pecador. Esses sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo povo, sacrifícios animais por causa dos pecados. Esses sacerdotes orientavam o povo para que andasse em santidade, segundo a palavra de Deus, cuidando em obedecer e cumprir os seus mandamentos. Deus também levantou um outro ministério no antigo Israel, o ministério profético. Instituiu profetas para avisar o povo das consequências do pecado, das bênçãos da obediência e da alegria de confiar no Senhor. Depois Deus entronizou reis em Israel, reis a favor do seu povo, reis para lutar suas batalhas, garantir sua proteção e guiá-los com justiça e sabedoria. Mas nenhum destes sacerdotes, profetas ou reis eram perfeitos. Nenhum deles foram perfeitos, pelo contrário.
a Bíblia mostra claramente o pecado, ou os pecados que esses homens cometeram, esses homens de Deus cometeram. Alguns eram terrivelmente maus e violentos, enquanto outros lutavam para fazer o certo, mas acabavam desobedecendo a Deus. Cedo ou tarde, na biografia desses heróis da fé do Antigo Testamento, desses sacerdotes, profetas e reis, vemos eles violarem a lei de Deus, fugirem com medo, se esconderem em cavernas, caírem em depressão, perpetuavam a ignorância ou o ódio, agiam com injustiça e se rebelavam contra Deus. Todavia, meus irmãos, todos esses ofícios, todos esses 3 ofícios instituídos por Deus, falavam, sussurravam uma promessa constante. Quando olhamos para os sacerdotes e os vemos pecando, o Espírito ressoa nos ouvidos da nação: um sacerdote melhor virá. Quando olhamos para os profetas e vemos estes pecando, desobedecendo a lei de Deus, a nação de Israel olha e o Espírito sussurra aos seus ouvidos: um profeta melhor virá. Quando vemos os reis pecando, quando vemos Davi adulterando com Batseba, o Espírito ressoa em nosso ouvido: um rei melhor virá. Quem era este rei? Quem será este herói que viria para a nação de Israel, que seria maior, melhor, que suplantaria todos os que vieram antes dele? Esse herói veio em uma noite muito bonita de céu estrelada. Era uma noite movimentada e inesperada numa cidadezinha chamada Belém. A cidade atolada, empilhada de gente, por causa do censo decretado por César Augusto. Quem era o herói dessa história? Quem era esse rei, sacerdote e profeta melhor? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que entrou na própria história que ele mesmo escreveu. E nada continua igual desde então. E o mundo nunca mais foi o mesmo, desde que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desde quando vimos a sua graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O mundo nunca mais foi e nem será o mesmo. Aquele menino que vimos deitado na manjedoura no tempo do Natal, cresceu, tornou-se grande, o mais sábio que já existiu. Pregou, ensinou, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expeliu os demônios que atormentavam as pessoas. Bateu de frente com o sistema judaico, com o templo, com os sacerdotes, com a hipocrisia da religião de sua época. Bateu de frente com o maior império que já existiu no mundo, o Império Romano. Seu nome era Jesus. E seu nome era Jesus de Nazaré. Jesus é uma palavra que em hebraico significa Salvador. E ele veio para fazer o que nós não conseguiríamos fazer. Ele viveu uma vida perfeita, nunca cometeu um pecado, nem por pensamento, nem por palavra, e muito menos por ação. Nunca contaminou as suas mãos, nunca pisou em lugares escorregadios. Ele viveu uma vida perfeita. Nunca implicou com seus irmãos, nunca desperdiçou o tempo, nunca desobedeceu os seus pais, nunca mentiu, nunca reclamou de suas tarefas domésticas,
nunca se recusou a ajudar seus pais. E à medida que ia crescendo, fielmente proclamava a palavra de Deus. Certa vez, quando estava numa cidade chamada Cafarnaum, ele explicava as Escrituras em um templo e o povo ficou absolutamente impressionado, porque eles nunca tinham ouvido alguém falar com uma autoridade tão clara e intensa como ele falava. Com frequência, as pessoas se impressionavam com a maneira ousada dele falar, dele ensinar, dele denunciar o erro, o pecado. Mas Jesus não era somente um profeta. Depois de ter vivido uma vida perfeita, realizou um sacrifício que serviu de ponte sobre o abismo que separa o Deus Santo do homem pecador. E lembre-se que esse era o ofício do sacerdote: servir de ponte entre Deus, que é santo, e o seu povo pecador. Mas em vez de sacrificar, como os sacerdotes faziam no templo, ao invés de sacrificar um animal para expiar os nossos pecados, ele mesmo se entregou à morte, como vimos aqui sexta-feira. Ele mesmo se apresentou como sacrifício, como a vítima inocente que morre no lugar do pecador que deveria morrer. Do passado, um sacrifício que serviu para perdoar os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Jesus se tornou o Cordeiro de Deus para consertar o que a humanidade quebrou. Então, assim como o profeta melhor veio, o sacerdote melhor havia chegado. Mas ele não foi posto no altar pelo poder dos homens. Como um guerreiro, ele foi para a cruz por seu próprio poder e pelo desejo de seu pai. Ele foi em obediência e desfrutou a batalha que nós não conseguíamos enfrentar. Carregou a ira de Deus pelo peso de nossos pecados e depois nos tomou para sermos dele, propriedades dele. Definitivamente o rei melhor havia chegado. Mas, meus irmãos, a questão é a seguinte: se Jesus morresse naquela cruz e tivesse continuado morto, se aquelas mulheres que foram no domingo de Páscoa de manhã para terminar o processo de embalsamamento do corpo de Jesus tivessem encontrado o corpo lá, exatamente como haviam deixado na sexta-feira, o que mudaria em nossa vida? Nada. O que mudaria na humanidade? Nada. Absolutamente nada. Nós estaríamos aqui? Certamente que não. Essa religião chamada cristianismo existiria? Não faria sentido existir. Jesus seria só mais um profeta, só mais um sacerdote, e só mais um rei. Importante, poderoso, sábio, mas só mais um. Nada mudaria. Mas Jesus não permaneceu morto. O seu corpo não foi encontrado. As mulheres que foram naquela manhã à sepultura viram o túmulo vazio. Saíram correndo desesperadas, exceto Maria Madalena, que permaneceu lá e ficou chorando. O que pensava ela, enquanto chorava, desolada, por não encontrar mais o corpo do seu Senhor? Um ato de vandalismo? Um sepulcro violado? Um corpo roubado? Não bastou o que fizeram com ele na sexta-feira? Não podiam dar-lhe descanso nem à morte. Enquanto ela chora, um homem se aproxima. Mulher, por que choras? Por que estás chorando?
ela confundiu aquele homem com um jardineiro e perguntou: o senhor viu quem pegou o corpo do meu mestre? O senhor viu alguma coisa? Se viu, me diga, por favor. E aquele homem sorriu para ela e disse: Maria, sou eu. Eu estou vivo, Maria. Vá para casa e diga aos meus amigos, aos meus filhos, que eu estou vivo. Que alegria! Que alegria! Que bonito ver a primeira mensagem da ressurreição sendo proclamada por uma mulher. Isso não foi coincidência, isso foi proposital. O evangelho da ressurreição foi anunciado primeiro por uma mulher. Uma mulher que se tornou seguidora de Jesus, desde o dia em que Jesus expulsou dela 7 demônios, 7 espíritos imundos, que atormentavam aquela pobre mulher. Desde então, esta Maria, que vivia numa cidade chamada Magdala, e daí vem o nome Maria de Magdala, que traduzido para o latim Maria Madalena, tornou-se fiel serva e discípula de Jesus. É uma das 3 pessoas mais próximas de Jesus que estavam na hora da crucificação aos pés da cruz. Estava lá Maria, sua mãe, João, o discípulo amado, e Maria Madalena. Novamente, aqui está ela, para terminar o processo de embalsamamento, quando vê Jesus ressuscitado. Jesus está vivo. Tendo ressuscitado pelo poder de Deus depois de 3 dias, ele derrotou a serpente e assegurou a redenção do seu povo. Nós, pecadores e separados de Deus, nós que havíamos pecado contra o Senhor e estávamos destituídos da glória de Deus. Somente Deus poderia consertar o que nós quebramos no Éden, e foi o que ele fez. Quando Deus prometeu que um herói viria, ninguém percebeu quem seria o seu herói. Mas, abra sua Bíblia e veja o que escreveu São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Romanos 5, do 9 ao 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por meio de Cristo, o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o Rei dos Reis perfeito, nós somos reconciliados com Deus por sua morte e ressurreição. E Jesus voltará, e aquele que ressuscitou voltará. O credo apostólico, a nossa profissão de fé, a nossa aliança batismal, anuncia a encarnação, fala da encarnação, morte, ressurreição, ascensão e volta de Jesus. Aquele que nasceu, morreu. Aquele que morreu, ressuscitou. E aquele que ressuscitou, prometeu que voltará. Quando? Em um dia que só Deus sabe, ele voltará para trazer o Éden de volta, para restaurar seu povo a um lugar que na verdade é melhor do que o primeiro Éden. Uma nova terra onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá sofrimento.
conforme Apocalipse 21, do 1 ao 5. Existiremos para sempre para adorar a Deus, ter comunhão com o seu povo e celebrar a vida juntos. Todos nós receberemos corpos glorificados, corpos sem as marcas do pecado e da morte, como temos hoje. Esqueça a artrite, a artrose, bico de papagaio, esqueça a diabetes, esqueça o câncer, esqueça dor de cabeça, enxaqueca, todas as doenças que nós sofremos no corpo como consequência do pecado. Teremos corpos glorificados. Então, esta história terá finalmente terminado. O dia terminará com a restauração de todas as coisas, conforme Jesus revelou a João na ilha de Pátimo. E vi novo céu e nova terra, porque as primeiras coisas já são passadas. Voltaremos para casa. Jesus venceu a morte quando ressuscitou, venceu o pecado quando morreu na cruz, venceu todas as coisas. Se ele venceu, isso significa que o seu povo também vencerá. Ele disse: não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é o vencedor. Toda esta história, essa é a história do Evangelho, que começa com Gênesis, que começa no Éden e termina no Éden, no novo Éden, no Éden restaurado. Essa história é a história do Evangelho. É uma história brilhante, assustadora, gloriosa, uma história de tirar o fôlego, quase boa demais para ser verdade. Quase. Porque em todos os sentidos da palavra, essa história é a coisa mais verdadeira que seus ouvidos já ouviram e que os seus olhos já viram. Essa notícia não deve simplesmente produzir uma mudança superficial em sua vida, uma mera concordância, uma curtida no Facebook, um compartilhamento no Instagram. Essa grande verdade tem que produzir transformação em nossa vida. Transformar tudo sobre seu modo de vida, sua maneira de falar, sua maneira de se vestir, sua maneira de pensar, de se relacionar com a cultura, com quem você sai para se divertir, o que você faz, o que você posta nas redes sociais, o que você lê, o que você assiste, o que lhe entretém, como você se diverte. Ou seja, esta verdade deve impactar todas as áreas da sua vida e modificar tudo, porque este é o poder que emana do túmulo vazio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um poder para transformar a vida dos pecadores. Você pode ser o maior dos pecadores, há poder em Jesus para transformar a sua vida, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Essa é a grande verdade e o diferencial do cristianismo. Nós adoramos não um grande pensador da antiguidade, não é como Maomé, como Buda, que tem o seu túmulo na China, não é como Maomé que tem seu túmulo em Meca, não é como Allan Kardec que tem o seu túmulo na França, não é como Napoleão Bonaparte, que está enterrado também na França. Jesus é diferente de todos estes, porque Ele está vivo. O seu túmulo está vazio. E na entrada do seu túmulo em Jerusalém, há uma inscrição, há uma placa escrita em vários idiomas, com a seguinte frase: Ele não está aqui. Graças a Deus por isso. Nosso Redentor vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você também pode crer no amanhã.
um amanhã de paz, um amanhã de luz, um amanhã de vida, um amanhã de libertação, um amanhã de restauração, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque Ele vive, você pode crer também no amanhã. Amém. Oremos, agradecendo ao Senhor pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos em pé. Graças te damos, ó Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, por nesta manhã nos recordar da ressurreição gloriosa de Jesus, nos recordar de que Ele está vivo, de que Ele vive, de que Ele vive, e porque Ele vive, todos nós viveremos eternamente, porque Ele vive.